Outro ponto é a questão da ciência de dados, né, a integração, né, o chamado Big Data e a telemedicina. Então, o Big Data segue como uma tendência, né, da telemedicina para 2023. Cada vez mais os dados dos pacientes serão estruturados em sistemas que vão utilizar a inteligência artificial. Isso vai dar velocidade, né, também no trabalho dos médicos. Muita gente tem medo da IA, né, da inteligência artificial, mas eu acredito que a inteligência artificial é também algo inexorável, a gente vai ter que conviver com ela e quem se adaptar vai utilizar ela como ferramenta e vai utilizar muito bem. A gente, né, tem várias ferramentas de inteligência artificial que estão chegando, desde a radiologia, reconhecimento de imagens, na teledermatologia também já tem muita coisa de inteligência artificial que está rodando aí, principalmente na Europa, no exterior. O Google mesmo tem um projeto de IA fortíssimo, né, na dermatologia. Então, a gente precisa, né, estar em cima disso também para não ficar de fora. Tá? Então, são sistemas, plataformas, né, que vão estar integrados ao processo e vão dar essa visão também total aí do paciente aos gestores de saúde. Na atenção primária à saúde, por exemplo, né, quem faz medicina de família, trabalha com acompanhamento do paciente ao longo do tempo, por exemplo, isso daqui vai ser muito interessante também, porque o próprio sistema já vai analisando, né, as necessidades do paciente de acordo com a idade, o gênero, histórico familiar que você tenha, por exemplo, de neoplasias, ele já vai poder agendar, né, os exames ou sugerir já os exames necessários, né, para aquela situação, faixa etária do paciente, né? Então, você pode estabelecer rotinas, né, de medicina preventiva, tá? Então, vai ser bem interessante também. Eu mesmo trabalhei já de consultor para fazer um sistema, né, de atenção primária. Também foi bem interessante. E, além disso, com a indústria, né, chamada indústria do 4.0, a integração vai acontecer também com equipamentos. Então, a pessoa tem lá um aparelho de pressão lá na casa dela, vai aferir a pressão, e isso já vai ser enviado para o prontuário dela, e o médico vai poder acessar. Tá? Isso daí é uma coisa muito simples, né, até de fazer, e é bem possível já de estar já acontecendo isso. Né? Dados vitais, né, de sinais vitais, está sendo enviado em tempo real para o prontuário do paciente e o médico poder acessar à distância. Isso vai ajudar muito também em monitoramento, nos casos de internação domiciliar, pacientes acamados, tá? Então, vai ter essa integração cada vez mais forte. Já tinha projetos que eu já acompanhei, o pessoal queria fazer isso na farmácia, são os point of cares, né? Então, o paciente vai lá, tem uma balança digital que envia dados e pode ir enviando, por exemplo, os dados para nutricionista ou para endocrinologista, cada vez que ela vai naquela farmácia e se pesa. Claro que ela vai se identificar, vai colocar lá uma senha, um cartão, e quando ela se pesa, esses dados são enviados direto para o profissional. É um exemplo, tá? Então, a gente vai ver também isso acontecer, os point of care. Tá? Essa integração da ciência de dados com a saúde vai permitir processos mais eficientes, vai melhorar a gestão, redução de custos e também um atendimento de maior qualidade para os pacientes, e principalmente a agilidade, que as pessoas, elas, quando tem um problema de saúde, as pessoas querem resolver aquilo, né? Às vezes, para nós, colegas médicos, algumas questões, para nós, isso é simples, não é nada demais, porque a gente sabe, mas para quem é leigo no assunto, isso gera ansiedade, gera preocupação. Então, a pessoa, ela quer um atendimento ágil, ela quer resolver aquela situação e diminuir a sua preocupação com a sua saúde. Além disso, eu acredito muito na questão que você vai ter a melhoria, né, dessa rotina, né, da medicina preventiva, por exemplo. Isso vai impactar no sistema de saúde, porque você vai diminuir custos, né, vai diminuir internações, doenças, né, incidência de algumas doenças, e isso vai impactar positivamente. Bom, falando nisso, né, de monitoramento, a gente tem os wearables, né, seria os equipamentos possíveis de vestir, né, os vestíveis, né, esses dispositivos como relógios que se conectam à internet, é uma tendência para a telemedicina. No Brasil, hoje, a Anvisa já certificou 2 equipamentos, né, 2 relógios, smartwatches, né, para isso, tá? Então, eles enviam em tempo real, né, se for desejo do paciente, da pessoa,
para o médico informações dos sinais vitais do paciente. Tá? Então, eles coletam dados e transmitem esses dados. Tá? Isso daí vai facilitar também o trabalho de telemonitoramento. Tá? Então, alguns dispositivos são relógios e já tem até alguns que são chips implantados que vão coletando dados do batimento cardíaco, podem coletar dados de número de passos, qualidade do sono, distâncias percorridas, até mesmo a glicemia, tá? Vai sendo enviado para o profissional. Ou para o prontuário dele vai sendo arquivado aquilo. E isso também faz com que aumente aí o uso também das nuvens de armazenamento de dados dos pacientes. Né? Isso é outra tendência aí para 2023, essa ferramenta, né, que é a nuvem, né? Então, uma pessoa falou, né, que nuvem é essa, né? Onde é que ela está, né? Então, principalmente empresas, né, chamadas empresas de armazenamento de dados, né, data, né? Essas empresas estão crescendo muito, porque é uma necessidade, né, de manter esses dados da internet em alguns lugares, né? Então, para ter a segurança, isso aí fica em mais de um lugar e fica rodando na internet, né? Então, você vai ter essa expansão também, né? E aí os programas que utilizam inteligência artificial vão utilizando dados também dessa nuvem, dessa rede, para melhorar, né, a sua análise, tá? A questão, né, que eu já falei um pouco, vai ter cada vez mais automatização dos processos de maneira geral, tá? Então, todo processo que pode ser automatizado, ele tende a ser mais rápido e mais eficiente, tá? Em qualquer área do conhecimento. Então, assim também vai ser na medicina, tá? Eu não gosto, né, muitas vezes, assim, daquela questão, isso aqui é exames, né, pré-pedidos para um paciente, né? Eu não acho isso legal, tá? Mas a gente vai estabelecer cada vez mais rotinas, a inteligência artificial vai nos ajudar nessas rotinas, e, claro, a decisão final vai ser do médico, tá? Mas é uma realidade, não tem como lutar contra isso. Cada vez mais vai acontecer, tá? Então, vamos ter muita automatização, por exemplo, nas questões de relacionamento com os pacientes. A gente vê muito isso em empresas, né, que já tem aqueles chatbots, né, mas a gente está vendo consultórios, clínicas utilizando isso para melhorar a agilidade no atendimento ao paciente. Então, quando a pessoa vai agendar uma consulta, ela entra em contato pelo WhatsApp de uma clínica, por exemplo, muitas vezes não é a secretária que está lá respondendo. Porque se for esperar a secretária olhar o WhatsApp e responder, pode levar 10 minutos, como pode levar 2 horas. Se levar 2 horas, já perdeu o paciente hoje em dia. O paciente tem pressa, ele não vai querer ficar esperando, ele vai marcar em outro lugar. Então, esses chatbots vão te ajudar a ter mais agilidade na marcação, por exemplo, de uma consulta, tá? Então, é importante para a gestão da tua clínica. Tá? Então, o assunto aqui, eu sempre puxo pela telemedicina, mas a telemedicina, né, ela é muito além, né? Ela acaba te ajudando também a inovar no seu dia a dia, na sua prática diária do consultório.